Falar da minha relação com o Gabinete Português de Leitura é falar de toda a minha vida com as instituições portuguesas e, principalmente, falar de meu pai. Meu pai foi um português que chegou aqui na Bahia em 1962, mas originalmente ele veio para o Rio de Janeiro em 1953, no paquete Veracruz. Aportou no Rio já com um contrato de trabalho. Lá conheceu a baiana, minha mãe. Casaram-se e em 1962 eles vieram para a Bahia. Aqui nesta casa, por fim, meu pai assumiu aqui a presidência em 1997 e depois do seu falecimento eu fui convidado por Dr. Rangel, que foi presidente daqui também. Desde 2003 eu faço parte da diretoria do Gabinete Português de Leitura. Além da gestão administrativa em si, e do cumprimento dos dispositivos estatutários, nós vamos promover a cultura. Vamos promover a cultura em todas as suas esferas, em todas as suas matizes. E cultura, para mim, é gastronomia, música, literatura, arte, uma aproximação maior com o entorno de Salvador, com toda essa nossa sociedade. E nós possamos fazer essas parcerias também com as academias, para que possamos dar um alto nível nos nossos eventos culturais. Cheguei à Bahia em 11 de março de 1954, no paquete Veracruz da Companhia Colonial Portuguesa, e aqui fiquei até hoje. Entrei no Gabinete Português de Leitura em 1969, quando já frequentava a Universidade da Bahia, a Escola de Arquitetura. O irmão da minha avó materna fez parte da direção desse gabinete. Em 1918, a minha honra de estar aqui no gabinete é que este prédio foi construído por mão de obra de beirões, os profissionais da minha terra onde eu nasci, que sou da beira litoral. Fui o primeiro a fazer um desenho, um esboço, ainda na Escola de Arquitetura, do levantamento de que era o gabinete. É um prédio muito bonito, é um prédio neomanuelino. Isso lá vão 160 anos de fundação deste gabinete. Feito por quem? Comerciantes portugueses de raça. E este prédio foi todo construído por doações, uma série de ajudas, principalmente dos comerciantes. E isso aqui, eu ainda alcancei quando aqui cheguei, era um clube. Aqui se faziam festas, aqui se faziam casamentos. Minha relação com o Gabinete Português de Leitura vem desde a minha infância. Eu frequentava o gabinete ainda com meu pai, na década de 80. Também no gabinete, à época, funcionava o consulado português aqui, no andar de baixo. E a colônia portuguesa se reunia quase que diariamente ao redor da biblioteca, seja para ler os jornais que eram trazidos de Portugal, como até mesmo para um reencontro de todos eles. Naquele momento, até a década de 80, a cidade tinha um centro comercial e empresarial nessa região da Praça da Piedade, Avenida 7, comércio. Então a língua nos une e a partir da língua todo o pensamento e desenvolvimento que aconteceu cultural de qualquer país lusófono, não só o Brasil, decorre disso. A arquitetura portuguesa está muito presente na cidade de Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, principalmente algumas cidades do interior de Minas Gerais, mas em Salvador isso fica muito claro, a região que estamos aqui da Piedade, então Pelourinho, Santo Antônio, comércio, essa região da Cidade Baixa tem muita característica de arquitetura e urbanismo português. O Gabinete Português de Leitura é um centro de referência da cultura portuguesa em Salvador, o centro de referência da cultura portuguesa na Bahia e no Brasil, posto que temos apenas 3 gabinetes de leitura no Brasil, além dos outros centros em Belém e em Santos, mas temos o Real Gabinete Português de Leitura no Rio
e o Gabinete Português de Leitura de Pernambuco. O que nós observamos é que Salvador, neste momento, atravessa um desenrolar de atividades semelhante ao que já acontece em algumas cidades da Europa, em que as atividades culturais se manifestam como protagonistas de um crescimento econômico e que passa, evidentemente, pelo turismo e pelas artes. Quando a comunidade portuguesa, que aqui se encontrava em Salvador, naquela segunda metade do século XIX, teve a ideia de fundar uma instituição com esse objetivo de propagação da cultura por meio da literatura, se transformou dessa forma num ponto de cultura, disseminação das ideias entre países, não só Brasil e Portugal, fundamental no crescimento da intelectualidade, das trocas de comunicação, de toda a produção cultural desenvolvida nesses países. Ao longo desse tempo, o Gabinete Português de Leitura se notabilizou por concentrar toda a produção, ou pelo menos ser o protagonista da produção cultural aqui na cidade. Lançamento de livros, ideias, debates, saraus, tudo é troca de jornais de outros países, as pessoas vinham para cá para discutir as ideias, tudo isso aqui embaixo nessa biblioteca ou no Salão Nobre, no primeiro andar. Os grandes pensadores, os grandes intelectuais do país, quando estavam em Salvador, se dirigiam aqui ao gabinete para, nesse local, fazer o lançamento dos seus livros, as suas apresentações, nos seminários que eram aqui promovidos pelos diretores da época. Então, ao longo, principalmente do século XX, o Gabinete Português de Leitura, ele se notabiliza por concentrar e por ser o grande disseminador de cultura dessa cidade.